Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Salvador Yahushua. Estamos aqui para dar início a um curso sobre o nome do Criador e o nome do Salvador. Neste encontro, nós vamos nos ater mais ao nome do Criador. E para isso nós vamos ler trechos da palavra, vamos apresentar alguns slides, né? E a ideia é você que ainda não conhece o nome do Criador, que possa então estar sendo esclarecido e tomando conhecimento agora. Eu quero iniciar falando algumas coisas importantes. Primeiro, durante 20 anos da minha vida, eu li a Bíblia e eu pensava, fui enganado por muitas pessoas, de que o nome do Criador é Deus e o nome do Salvador é Jesus. Acontece que eu acreditava nisso porque esses nomes estão nas Bíblias às quais eu tive acesso. Depois eu passei a ter acesso a uma Bíblia na qual o nome dele não é Deus, do Criador, nem o nome do Salvador é Jesus. Aí eu pensei, então é na tradução que chegou em minhas mãos que os nomes foram trocados ou traduzidos de outra forma. O que acontece? Eu procurei investigar através de pessoas, outras estudiosos, e eles esclareceram que realmente houve uma mudança no nome do Criador e no nome do Salvador. O texto da Bíblia a gente pode ler e entender, e se tiver algum problema, o Espírito Santo vai esclarecer que não é aquele entendimento que está escrito, é outro. Esta experiência eu tive há um tempo atrás. Eu comprei uma Bíblia, aí vi algumas dificuldades de entendimento, comprei outra Bíblia, vi escrita algumas coisas diferentes, comprei outra Bíblia, e assim eu cheguei a ter 6, 8 Bíblias. E um dia, orando, eu pedi, clamei, e o Espírito Santo me disse, olha, você leia com o coração puro e tenha certeza de que, na hora que você estiver lendo, eu te revelarei a verdade sobre aquilo. Pois bem, então cresci muito porque deixei de confiar numa coisa que se vê muito nas Bíblias, que é o rodapé, entendeu? Esse rodapé é palavra de homens, não é a palavra do Criador. E foi por aí que eu fui começando a ficar tonto, enganado com certas coisas. Então o que eu fiz? Abandonei o rodapé das Bíblias e comecei a nela mesma procurar a verdade. Houve um avanço enorme, gigantesco na minha vida em termos de conhecer a verdade. Porque eu deixei de confiar em palavra de homens para confiar na palavra do Criador. Outra coisa, outro grande passo que houve na minha vida foi que eu dava crédito ao que os pregadores diziam. Eles diziam certas coisas e estas coisas que eles diziam eu dava por certo. Eu cria assim, não, ele é um servo, ele está falando é a verdade, ele está falando o que vem do alto. Acontece, meus amados, que foi dessa forma que eu me enganei, porque todos eles me disseram que o nome que está aqui é de fato o nome verdadeiro e não é. Certa vez eu pude perceber um trecho em Apocalipse 18:4. Eu quero até ler com você esse texto, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados
e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Iarro, o Criador, se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esse verso, sai dela, povo meu, significa que os crentes, os discípulos do Salvador, devem deixar as doutrinas contaminadas por fermento, deve deixar as Bíblias contaminadas por fermento e passar a conhecer a verdadeira palavra. Pronto, a partir daí eu me debrucei e fui investigar esse negócio do nome. Quando vou investigar o negócio do nome, então eu percebo o seguinte, observe, eu vou fazer aqui uma apresentação, apresentar um slide para você ver, e nesse slide você pode perceber claramente que tudo está patente. Observe nesta figura aqui, esta figura, aí está em preto, esta parte preta aqui, é o nome do Criador em hebraico. É o nome do Criador em hebraico. Eu não conheço hebraico, mas eu sei que lendo da minha esquerda, da minha direita para a esquerda, que é como os judeus, como o falante do hebraico, que é como o falante do hebraico diz, a primeira letra é Yud, a outra é Re, a outra é Vav e a outra é Re, novamente. O que acontece? Então, esta palavra é como está escrito nas Escrituras o nome do Criador. É a forma como está escrito nas Escrituras. Houve tentativas de fazer com que os falantes de outras línguas também pudessem ter em seus idiomas a palavra que é o nome do Criador expresso, mantendo-se, presta muita atenção, mantendo-se o som, ou seja, que o som produzido por esta palavra em preto bem grande fosse também produzido em outras línguas. Observe. E quando nós vamos ver o som produzido por essa palavra que está bem grande em hebraico, o som não é Deus, o som é outro. O som é Iarro. Pois bem, então essa tentativa de fazer com que os falantes de outras línguas pudessem expressar em seus idiomas o nome do Criador, fez com que esse nome em hebraico fosse transliterado para o alfabeto latino, e corresponde exatamente a essas letras que estão aí, YHWH. Isso não está no alfabeto português, está no alfabeto latino. Então eu procurei saber e verifiquei em algumas Bíblias que durante muito tempo, nas Escrituras, eles tiraram essa expressão em hebraico e colocaram essa expressão em latino, usando o alfabeto latino. Então eu procurei saber e está aí embaixo, olha, essa palavra escrita no alfabeto latino, YHWH, quando é transliterado para o alfabeto latino, então fica IAHUH. Por quê? É simples, é simples. Aí você com o papel na mão, escreva YHWH, escreva você, eu estou esperando você escrever, YHWH, e agora você vai entender o que é transliterar, entendeu? O que é transliterar? É fazer com que a nova palavra tenha o som da original. Então, o Y, quando estiver junto de um H assim,
ele tem o som de Iá. Por isso aparece lá embaixo, olha, Iá. O H fica como está. O W, nesse contexto aí, ele tem som de U. Então fica o Y vira Iá, o H permanece, o W fica som de U e o H permanece também. Então, quando é feita a transliteração da palavra, do nome do Criador para o alfabeto latino, né, então resulta em Y-A-H-U-H. Agora, nós precisamos ver, eu quero chamar a sua atenção aqui agora. Nós precisamos ver quando um falante do hebraico pronuncia aquela palavra que está em negrito e grande, ele produz esse som, Iarro, que está escrito aí em negrito também embaixo. Ele pronuncia Iarro. Então, observe uma coisa muito importante, que o processo de transliteração não é tradução. É você fazer com que, numa língua, a pessoa fale o nome de uma pessoa, né, expresso, escrito, e que, quando pronunciar aquele nome, produza o mesmo som original. Tá certo? Então, este é o primeiro ponto. Agora, eu procurei saber também, pesquisamos na palavra, qual é o significado dessa palavra preta, que está em negrito e grande. E a própria Bíblia explica. Eu sou o que sou. Ou então, eu sempre fui, eu sou e eu sempre serei. Indo para o significado a partir do hebraico, você obtém esse significado aí, né? Então, tem algumas Bíblias, essa Bíblia por aqui traduz para eu sou o que sou, né? Eu quero então chamar você agora para Êxodo, capítulo 3, onde nós vamos entender isso melhor, onde o próprio Criador diz o seu nome. Êxodo 3, os versos de 13 em diante. Disse Moisés a Iarro: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Criador de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Observe, Moisés está perguntando ao Criador: me diz uma coisa, eu vou para eles levar o que você está dizendo, mas quando eles me perguntar qual é o nome dele, o que é que eu vou dizer? Aí ele responde: olha, disse Iarro a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Observe uma coisa importante aí, né? Está dito eu sou. Só que eu quero chamar sua atenção aí para o fato de que o tradutor aqui não colocou o nome dele, colocou o que significa a palavra do nome dele. Porque o nome dele deveria aparecer aí, se fosse fiel aos originais, deveria aparecer Iarro, né? Deveria aparecer Iarro, mas aparece eu sou. Então eu sou, inclusive, meus amados, tem muita gente que, enganado, né, diz que o nome do Criador é eu sou. Não é eu sou. Eu sou é o que o nome dele significa. Eu sou, eu sempre serei, eu sou o que sou. Então, fique entendendo isso aí. Então, o que nós percebemos? No verso 15, ele diz: disse Iarro ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Iarro, o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, o Criador de Isaque, o Criador de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração.
Escuta, meu amado, que o Criador está dizendo aqui que o nome dele é esse que ele disse. É Iarro. Não é eu sou, é a palavra cujo significado é eu sou, que nesse caso aí é Iarro. Você está entendendo? Então o nome dele não é Deus. E ele diz mais, olha, esse nome deve ser lembrado de geração em geração. Querido, se você analisar esse trecho aí, você já pode perceber que não foi dito pelo Criador que chamasse ele de Deus, chamasse ele de Iarro. Quanto tempo? De geração em geração. Se ele diz de geração em geração, significa que os falantes de todos os idiomas devem pronunciar o nome dele da mesma forma que um falante do hebraico original, né, o hebraico arcaico, pronuncia. Você está entendendo? Então, essa primeira situação, nós provamos que o nome não é Deus, é Iarro. E nós vamos agora para alguns versículos. Dentre alguns, eu vou apenas passar por 2 ou 3 com você. Estes são versículos da palavra, né? Você pode ter acesso aqui posteriormente também. Mas nesses versículos, ele próprio, o Criador, diz: eu sou Iarro. Ele mesmo diz. Né? Nós vemos aí em Êxodo 3, vamos ver, por exemplo, em Êxodo 6. Vamos ver em Êxodo 6. Nos versos 2 e 3, onde ele diz, ó, fala mais Iarro a Moisés e lhe diz: eu sou Iarro. Percebe? Ele disse o nome dele. E ele diz mais aqui uma coisa muito importante. No 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Criador Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Iarro, não lhes fui conhecido. Percebe? Então Abraão não conheceu o nome do Criador. E ele, quando ele diz que não disse o nome dele a Abraão, ele diz o nome dele aqui. Olha, pelo meu nome, Iarro. Percebe? Então ele diz o nome dele. Eu quero ver com você agora, em Êxodo ainda, nos versos, capítulo 6, no versos 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel o quê? Olha só. Eu sou Iarro. Eu sou Iarro. E vos tirei debaixo das cargas do Egito. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Criador, e sabereis que eu sou Iarro. Olha ele dizer o nome dele aqui. Eu sou Iarro, vosso Criador, que vos tiro de debaixo da carga da servidão. Então, eu não vou passar com você todos esses versículos aí, porque em todos esses versículos ele diz que o nome dele é Iarro. Né? Isso é tremendo. Tem algumas palavras, tem alguns trechos da palavra onde ele diz que o nome dele deve ser conhecido por todos, mas nesse trecho aí de Êxodo 3, nós já percebemos, né? Já percebemos claramente esta informação aqui. Nesta outra figura, eu quero ver a página 2 com você, algo muito importante, que é o seguinte, isso que está escrito lá embaixo, olha. O nome é Iarro. É utilizado para representar o nome do Pai e aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. Então, só no Antigo Testamento, se você for procurar essa palavra, Yud-He Vav-He, que corresponde a YHWH, né? Ela, nos originais,
Lembrando isso aqui, nos originais, ela aparece mais de 6.000 vezes. Então, eu acredito que, se nós analisarmos isso aí, o que podemos concluir? Que fomos enganados. E, de fato, fomos enganados. Eu vou explicar a você por que nós fomos enganados. É que, durante um certo tempo, o Criador deu forte disciplina a Israel, ao povo judeu. E o povo judeu se rebelou contra o Criador. E quando nós vamos nas profecias, vemos o profeta dizendo que o povo de Israel iria mudar o nome do Criador. Iria apagar o nome do Criador e o nome do Filho do Criador. Isso lá nos profetas. E ninguém deu conta disso. Os tradutores da Bíblia não deram conta disso, mas está escrito na palavra. Então, eu não estou falando aqui história de falante de hebraico. Eu não sou professor de hebraico, nem pretendo ser. Mas eu quero dizer para você que eu fui procurar o caminho certo para explicar qual é o nome do Salvador. Qual é o nome do Criador, perdão. E o nome do Criador não é Deus. Não é God. Não é God. Não é outros nomes que utilizam noutros idiomas. O nome dele é Yahweh. Essa é a verdade. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahushua. Assim seja.